A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã e irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para iniciar a palavra do Senhor. Mais uma vez, aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 19 a 20. Pegue sua palavra, vamos estar lendo junto comigo a palavra do Senhor. A gente vai cada dia mais se fortalecer na palavra do Senhor, na presença e mais ficar cheio do conhecimento da palavra. Pegue sua palavra e vamos ler. Se encontra em Gênesis, capítulo 19, capítulo 4, verso 19 a 24, que vai nos dizer: E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Adam e o nome da outra Zilá. E Adam deu à luz Jabal. Este foi pai dos que habitam em tenda e tenha gado. E o nome de seu irmão Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. E disse Lameque às suas mulheres, a Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Meu amado irmão, aqui está a palavra do Senhor, ao qual elas fala sobre o jovem Caim, ao qual veio pecando que nem o pai e a mãe, que foi o espelho dos dois casal, o primeiro casal, o espelho, ao qual ele também trouxe a escultura, obras boas sobre o cobre, o ferro, a música, todas as obras que ele havia inventado foi de boa gratidão, foi de boa. Mas, porém, não trazia para ele, para a vida espiritual dele, salvação. Porque era uma pessoa ao qual temido em seu coração, só para fazer o mal, só para fazer aquilo que é ruim. E isso se reflete aos filhos de Caim também. Do mesmo jeito que Abel, Caim, se refletiu em seus pais, em Adão e Eva, também agora
os filhos de Caim se refletem nele, conforme a palavra do Senhor diz aqui no versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Deus só deu uma mulher. Só deu uma. Gênesis 2, 24. Sairá da casa da tua mãe e do teu pai, e unir-se-á a sua mulher. Deus, ou seja, Deus só deu um. Lá em Gênesis, capítulo 1, 27, Deus fez macho e fêmea. Momento algum, Deus fez 3, 4 mulheres para um homem. Ou fez 4 homens para uma mulher. Momento algum, Deus fez isso. Porque o que Deus fez lá na frente foi pedindo para que o homem saísse da casa do seu pai e da sua mãe, unisse-a a uma só mulher, não a outras mulheres. A desconstrução da palavra do Senhor, de Deus, veio através do filho de Caim. A desconstrução da palavra de Deus vivo, todo-poderoso, observando o qual que Deus estava castigando ele 70 vezes 7. Todo aquele que anda errante com a palavra de Deus, Deus o castiga, porque não faz da maneira certa, correta, ao qual Deus manda, mas sim faz de modo errante. Mas nunca da maneira que Deus pede, que Deus diz, que Deus manda fazer pela sua palavra, mas sim da vontade da pessoa. Lameque então toma por si 2 mulheres, desfazendo, desconstruindo a palavra de Deus. Mas quando Deus, ele diz 70 vezes 7 castigarei, porque ele já estava até demais. Porque lá em Mateus não, perdão, Malaquias, vai falar sobre isso. É um castigo e é eterno, ao qual quem toma essa decisão. Se eu não me engano, é o versículo 13, se eu não me engano, quando fala ali, cobrindo um altar de choro e de lágrimas, já de sorte que ele já nem olha para mais para a oferta de suas mãos. Está lá em Malaquias. É só você ler lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 2 e diante. Se você atentar no verso 2, ele vai falar ali sobre as maldições e vai lhe acompanhar ali. Ele vai dizer, já temos amaldiçoado. Então, a palavra do Senhor, ela é inerrante. A palavra do Senhor não tem como errar. Observe esse Lameque, ao qual ele nem sequer teve princípio moral ou caráter. Ele não teve princípio moral ou caráter. Que a palavra de Deus nunca dá essa posição.
Case hoje com uma, amanhã você case com outra. Que caráter há nele? Por isso que Deus o castigou. Por isso que Deus o feriu grandemente. A palavra de Deus, ela é, vou repetir de novo, ela é inerrante. E errante. Por isso que lá em segundo não, é em Romano, capítulo 1, verso 28, Deus vai falar, eu já o entreguei para fazer com coisas conforme vocês bem querem. Então é preciso nós saber o quanto Deus ele foi bom a todo tempo. Todo tempo Deus foi bom. O problema, a humanidade nunca soube agradecer. O problema é que a humanidade quer fazer do jeito dela, do jeito que quer, do jeito que bem entender. Qual todos nós temos que prestar conta. Conforme esse homem, Lameque, não teve caráter, honra, princípio moral alguma. Porque quando você vai se casar diante de um pastor, diante de um padre, diante de qualquer um outro em sua frente, quando é o primeiro casamento? Quando é o primeiro casamento? Quando é o primeiro casamento dos dois juntos, não é de ambas partes não, é dos dois juntos. Se os dois juntos é o primeiro casamento, Deus está ali presente. Deus está ali presente, lhe abençoando da melhor forma possível. Por isso que lá em Malaquias, ele diz bem claro, como tu não desse honra ao meu nome, como tu não desse honra, princípio moral, agora sim, a maldição irá contigo. Olha o tanto de maldição está ali, naquele capítulo, lá em Malaquias. Se você pegar Malaquias para ler, você vai ver o tanto que o versículo, ele fala abertamente. Uma vez, lembro-me, uma vez eu dei esse versículo para uma irmã. A irmã leu como fosse um livro qualquer. A irmã leu como se fosse um livro de historinha, um livro de matemática, um livro de português. A Bíblia é para você ler e meditar e ver o que ela está falando. A Bíblia, ela fechada é um livro, ela aberta é a boca de Deus falando com você. Então é preciso que nós reveja cada coisa que nós toma. Quando a gente vai para Mateus, ou lá na carta dos Hebreus, antes vamos ver uma coisa chamada princípio. O que é criado num princípio. Então a gente tem, para ver isso aqui, a gente tem que pegar história do princípio. Quando nós pegamos a história do princípio, a gente tem que acompanhar a história do princípio, não a história de hoje. Não a história de qualquer uma pessoa. Porque o que Jesus fez no princípio? Homem e mulher. Jesus nunca deu divórcio a ninguém.
Jesus juntou. Como é que Deus juntou e agora tem para fazer o divórcio? Uma lei bíblica não pode destruir a outra. Uma lei bíblica nunca pode destruir a outra. Mas o pecado do teu coração, como é podre, como é um pecado como o de Caim, é o pecado da escuridão. Mas Deus, como Deus está lá também em Timóteo, está lá também em Timóteo, se eu não me engano. Eita Deus. Acho que é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Se eu não me engano, é capítulo 2 Timóteo 3, 6. Deixa eu ver aqui. Peraí, calma lá. Muita calma nessa hora. A palavra de Deus, ela tem que ser em primeiro lugar. Pronto, tá aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, 6, que vai dizer: porque deste número são os que introduzem pelas casas, leva cativa mulheres carregada de pecado, levada de várias concupiscências. Essa daqui, levada, carregada, levada, quer dizer, ou seja, com um e com o outro, com um e com o outro, com um e com o outro. Nunca olha para a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus aqui diz no início: carregada de concupiscência. Então, devemos primeiramente olhar para a palavra de Deus. Não ser como uma mulher inércia. Não ser como uma pessoa ao qual possa destruir o seu lar. Além de destruir, bota a culpa nos outros. Além de destruir, bota a culpa no marido. Além de destruir, bota a culpa na mulher. Então é preciso primeiramente analisar a palavra, porque a mais tarde, ele vai pedir conta de tudo. Como está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Mas ele pedirá conta de tudo. Tudo que está encoberto, tudo que está no escuro, tudo que está no oculto, tudo que está escondido, ele trará a olho nu. Então é preciso, primeiramente, buscar a Deus. Segundamente, a sua palavra, o seu entendimento, o entendimento de Deus. O entendimento de Deus. Olha o quanto Caim errou. Olha o quanto Caim pecou. Agora vem o seu filho, Lameque, vem errando, destruindo as construções de Deus, destruindo aquilo que Deus propôs, desfazendo da palavra de Deus. Agora morando com duas mulheres, ao qual que Deus foi contra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Vou ler aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1, vai dizer: ora, por causa das coisas que
eu escrevi, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria esposa e cada um tenha a sua própria esposa, sua própria mulher. Cada um tenha o seu próprio marido e cada um tenha a sua própria mulher. Por causa da prostituição. Por causa da prostituição. Queria ler aqui também Lucas. Lucas capítulo 16, 18. Vai nos dizer: qualquer que deixar a sua mulher e dele e casar com outra, adultera com ele. E ele casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Ou seja, sempre vão ser adúltero. Sempre vão ser uma adúltera e um adúltero. Sempre vão ser adúltero e adúltera. Ah, mas eu casei com a fulana, é um adúltero. Ah, mas eu casei com um fulano, é um adúltero. Porque pegou o marido de outra. Pegou a mulher de outro. A palavra de Deus, ela é bem lícita, bem clara. Tanto o adúltero como a adúltera serão lançados no fogo do inferno. Não tem salvação diante da palavra do Senhor. Mas aquele que se arrepende e volta atrás na palavra do Senhor, volta atrás da palavra, Deus ainda concede esperança para essa vida. Mas conforme não há esperança, não há salvação para aquele que vive em adultério. Nem tampouco seus filhos. Em 1 Coríntios 7,14 vai falar abertamente. São como imundo. Nem os seus filhos. Mas sim são como imundos. Está lendo aqui? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, que vai nos dizer: porque o marido descrente é santificado pela a mulher, e a mulher descrente é santificada pelo o marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santificados. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, mas sim a palavra. Eu só estou repetindo aquilo que está escrito. Só estou repetindo aquilo que está gravado na palavra de Deus. Há muitos que não gostam, há muitos que nem quer nem escutar, mas quer viver dentro da podridão. Mas Deus, naquele dia, dará a direção a cada um, pelos seus feitos, pelo que você vem fazendo.
tomando iniciação para como um espírito, como de Caim, podre. Naquele grande dia, Deus vai chegar para você, vai negligenciar você. Vai negligenciar. Você sabia da verdade, mas não quis a verdade. Você, ou seja, rejeitou a verdade. Por isso que nada ficará encoberto. Nenhum por inocente ou tampouco por culpado. Meus amados irmãos, fico por aqui mais uma vez, agradeço a Deus. Meus irmãos, eu não estou indo muito longe, porque a garganta está doendo, ainda estou resfriado ainda, um pouquinho resfriado, mas Deus vai dando graça e a gente vai indo, tá certo? Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um, que possa grandemente estar nos ajudando com a palavra de Deus, tá certo, meus irmãos? Leiam devagarzinho, leiam com calma, com paciência, que Deus, Ele é Deus soberano, tá certo? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?